Meu nome é Maria Inês Bassotto, eu sou bispa da Diocese Anglicana da Amazônia e moro em Belém do Pará, no Brasil, na região da Amazônia brasileira. Eu sou coordenadora da Comissão Nacional de Liturgia da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e fui custódia do Livro de Oração Comum e parte integrante do Comitê Executivo da nova edição do Livro de Oração Comum brasileiro, que foi lançado no ano de 2015. Faço este breve vídeo com os meus pés bem firmados na realidade latino-americana, na realidade amazônica. A adoração surge de uma característica do ser humano, a nossa necessidade de lidar com o sentido da nossa existência. E é essa busca, esse chamado para além de, que impulsiona a nossa adoração. Adorar é oferecer-se em louvor e ação de graças e reconhecer em si a presença de Deus. Ao mesmo tempo em que a adoração é uma busca humana pelo transcendente, é também Deus atuando na história humana. A adoração deve ser a expressão do próprio ser da igreja e é o momento em que oramos a nossa fé e pelo qual, como irmãos e irmãs, unidas em comunidade, na mesma fé, nos encontramos com Deus. Então, quanto mais profundo e significativo for o encontro com os irmãos e irmãs, tanto mais profundo e significativo será o encontro com Deus. A adoração também é fonte, onde em comunidade buscamos a força e o alimento que nos renova e nos revigora em nosso engajamento eclesial e social, para que assim inseridas no mistério pascal de Cristo, trilhemos o caminho da libertação. A adoração comunitária é o momento em que a igreja expressa a sua natureza, em que ela mostra a sua cara, mostra como ela é. A intenção de toda a liturgia, adoração da igreja, é de anunciar os atos redentores de Deus em Cristo, o poder salvador de Deus, e fazer deste poder uma realidade nas vidas das pessoas que dela participam. E por isso a igreja deve buscar a realização de uma liturgia adoração que não se limite à transmissão intelectual de conteúdos, mas que possa operar com as dimensões corporal, relacional, intelectual, afetiva, volitiva, intuitiva, imaginária, simbólica e experiencial das pessoas. A Igreja Anglicana é conhecida e reconhecida como uma igreja essencialmente litúrgica, sendo essa uma das suas maiores características. Na liturgia, a adoração dá-se o diálogo, o encontro, a comunhão. Tudo isso pela graça de Deus, que se importa conosco e nos convida a participar do seu mistério. E a liturgia é compreendida como uma ação conjunta de todo o povo de Deus em assembleia, em torno da palavra e do sacramento. Diz Jaci Marasquim, um teólogo e liturgista brasileiro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em seu livro Igreja a Gente Vive: na adoração a Deus, nos acercamos do mistério tateando, até chegar mais perto. E na reflexão teológica, vamos debulhando a verdade de Deus, na busca de melhor expressar o conteúdo da nossa fé, tornando-a acessível ao povo de Deus. Mas essa tarefa é um constante fazer e refazer-se. A fé é dinâmica. A teologia, pois, deve ser dinâmica. Assim também a liturgia e a adoração. A adoração é vivenciada segundo o modelo do próprio Cristo e não pode estar desvinculada da vida prática, social, comunitária de quem dela participa. No anglicanismo, há uma relação de extrema intimidade entre o que se crê e o que se ora.
De fato, a antiga expressão latina lex orandi, lex credendi é amplamente citada no anglicanismo. Liturgia, adoração, teologia, segundo a concepção anglicana, estão em intrínseca relação. Celebrar e crer são duas dimensões da fé que não se separam. A adoração, portanto, se apresenta para nós anglicanos e anglicanas como fonte da teologia e não apenas como seu ponto de partida. E é momento privilegiado no qual a comunidade, de forma simbólico-celebrativa, exprime e vive a sua fé. A liturgia, a adoração, cria e sustenta laços de pertença recíproca e de interdependência, e é responsável, em última instância, pelas sucessivas ressignificações da existência vivencial das pessoas que são membros de uma comunidade cristã. Por isso mesmo, ela pode ser libertadora ou ser castradora, conduzir à transformação ou manter as pessoas em uma situação de submissão. A liturgia, a adoração, celebra e alimenta a nossa fé. Precisa, portanto, sempre dialogar com a nossa realidade, com o tempo presente, com o local onde estamos vivenciando a fé que professamos. A riqueza da nossa tradição litúrgica anglicana está exatamente na sua diversidade, na sua contextualização e enraizamento no tempo presente e no local onde é vivenciado. Para o anglicanismo, a tradição enquanto transmissão de um ethos particular é sumamente importante. No entanto, ao reverenciar a tradição, não devemos fazer dela a desculpa para a permanência no passado, como se o passado fosse sagrado pelo simples fato de ter acontecido. Mas devemos partir da tradição à abertura ao tempo futuro. Nesse sentido, precisamos entender a tradição como a ligação orgânica com as gerações anteriores, desde os tempos apostólicos, sem dissolução de continuidade. Devemos valorizar a preservação da continuidade estrutural da liturgia, mas também é necessário que compreendamos que a liturgia precisa formatar-se à vida em comunidade e levar em conta não somente as heranças do passado, mas as experiências das pessoas de cada geração e os desafios por elas enfrentados. O livro de oração comum é a alma e o espírito do anglicanismo. Incorpora o modo como entendemos a adoração pública. Em todo o seu conteúdo, interpreta e expressa a teologia anglicana. Nele está contido o modo como as igrejas da comunhão entendem o Evangelho e o ensino apostólico, como elas adoram o Deus manifesto e conhecido em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, como elas organizam a vida da igreja e como elas entendem a relação da igreja com o passado, apostólica, e com as sociedades atuais. O livro de oração comum é um dos instrumentos de unidade na comunhão anglicana. Por isso, a cada momento que o livro de oração é usado, está sendo vivida a teologia e reafirmada a identidade anglicana. No entanto, o livro de oração comum não é mundialmente uniforme, e a heterogeneidade presente nos livros de diferentes províncias caracteriza a diversidade existente na própria comunhão anglicana. E o essencial se encontra em todos eles. Todos eles têm um padrão comum. Por isso é possível dizer o seguinte: embora o livro de oração comum não esgote toda a experiência da história e da autocompreensão anglicanas, ainda assim passam por dentro deste livro a história, as teologias, eclesiologias e espiritualidades das igrejas da comunhão anglicana, sua forma ou método de celebrar a fé, os atos poderosos de Deus, o Evangelho, e de se organizar como igreja, a ordem. E é exatamente pelo fato do anglicanismo ser um jeito de viver a igreja muito identificado com o livro de oração comum,
e pelo fato do livro de oração comum manifestar a catolicidade e a unidade da Igreja concretamente no tempo e no espaço atual, proporcionando um diálogo entre a liturgia e a vida que se faz extremamente importante, que reflitamos a respeito da descolonização e da inculturação dos nossos livros de oração comum, ou seja, da nossa liturgia, da nossa adoração. Na liturgia, cada movimento, cada gestual, cada palavra contém o mistério de Deus e nos faz mergulhar no mistério da vida, conduzindo-nos numa espécie de caminho formativo, num processo experiencial que tem como ponto de partida as diversas situações da vida humana e produz crescimento na fé e fortalece os laços de amor entre irmãos e irmãs. É necessário entender que a liturgia, a adoração, reflete a nossa compreensão de Deus, do seu reinado e também de nossa relação com Deus e entre nós. A participação mais plena e mais ativa do laicato na liturgia é essencial e demonstra a compreensão da mesma como a ação de todo o povo de Deus. A liturgia e a adoração nos proporciona uma forma de ler e interpretar as Escrituras como narrativa continuada da ação de Deus que culmina em Jesus Cristo, em sua paixão e ressurreição, e no envio da Igreja, que somos nós, ao mundo, como sinais da presença redentora e libertadora de Cristo. Diante disso, eu reafirmo que é extremamente importante que busquemos descolonizar o nosso fazer litúrgico, revisar a nossa linguagem, revisar a linguagem que utilizamos, as imagens que atribuímos a Deus, ressignificar nossos espaços litúrgicos, nossos paramentos, nossas arquiteturas. Algo que para nós, que somos pessoas latinas, é igualmente importante é a busca da utilização de linguagem inclusiva na liturgia. A linguagem inclusiva retira das palavras o seu gênero ou inclui nelas vários gêneros, com o objetivo de desconstruir duas ideias que estão cristalizadas no nosso imaginário. 1. A ideia do masculino como universal. E 2. O sexismo estabelecido como sendo algo natural. Ao nos comunicarmos através de palavras, nós vamos automaticamente construindo imagens em nossas mentes. E por isso faz-se necessário que falemos sobre isso, que descristalizemos a linguagem litúrgica, que busquemos novas formas que expressem em nosso fazer litúrgico uma liturgia que liberta e que inclui. Ser igreja anglicana na América Latina, viver os desafios pastoral e teológico neste nosso chão, é sermos sinais proféticos do reino, sinais de libertação, sinais de solidariedade, é abrir mão dos modelos impostos por uma teologia e liturgia branca, masculina, europeia. O fazer teológico pastoral e litúrgico neste local deve identificar-se com a face de Cristo visível nas faces das pessoas que caminham conosco, sejam elas cristãs ou não. É viver a praxis da esperança, de justiça e de superação das desigualdades. A liturgia, a adoração na Amazônia precisa levar em consideração as características étnicas e relacionais dos povos amazônicos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Uma igreja anglicana inculturada torna-se sacramento da ação de Jesus Cristo e de sua graça libertadora e revela-se como presença de Jesus no meio deste povo sofrido. E isso acontece com a inclusão na liturgia, na adoração, das realidades autóctones, dos idiomas, símbolos e vivências que
que fazem parte do jeito de ser dos povos que aqui vivem. Dentro de uma visão enculturada da liturgia, nós somos convidados e convidadas a nos deixar atingir e transformar pelo Espírito vivificante de Deus, a Ruá Divina, para que a realidade experimentada em nossa adoração seja ensaio de um mundo novo possível, antecipação da realidade futura do reinado de Deus.